Capítulo 6. Harmonize suas ações com a maneira como a vida é. Não tente fazer suas próprias regras. Comporte-se em todas as questões, grandes e públicas, pequenas e domésticas, de acordo com as leis da natureza. Harmonizar sua vontade com a natureza deveria ser o seu maior ideal. Onde você pode praticar esse ideal? Nos detalhes de sua vida diária, com suas tarefas e seus deveres pessoais específicos. Quando realizar essas tarefas, tais como tomar banho, por exemplo, faça-o, tanto quanto for possível, em harmonia com a natureza. Quando comer, tanto quanto lhe for possível, faça-o em harmonia com a natureza, e assim por diante. O que fazemos é menos importante do que a maneira como fazemos. Quando compreendemos realmente esse princípio e vivemos de acordo com ele, embora as dificuldades continuem a surgir, já que também são parte da ordem divina, ainda assim será possível ter paz interior. A natureza aqui está representada em dois sentidos. Primeiro, no seu sentido mais amplo, que é o mundo material, o mundo natural, né, a vida de modo geral, que existe independente do ser humano. E o segundo sentido seria a natureza humana, ou seja, a verdadeira essência do ser humano, a união das características diferentes que fazem parte da pessoa e que é inseparável dela por natureza, como, por exemplo, pensar, agir, sentir. Isso não depende de influência externa, como a cultura ou a educação, por exemplo. E harmonia é equilíbrio. O que é equilíbrio? É contrabalancear, igualar, é estabilizar. Um exemplo interessante que eu gostaria de colocar aqui para essa leitura seriam os animais. Observe os animais para você ver. Eles não têm inteligência racional. Eles não pensam como ser humano. Eles vivem em harmonia com a natureza, tirando dela somente o necessário para sua sobrevivência, sem modificar aquele ecossistema em que eles vivem, porque eles precisam desse ecossistema para sobreviver. Já o ser humano, ele tem inteligência, ele é capaz de raciocinar, fazer o uso de linguagem, de transformar a natureza a favor dele, fazer as escolhas dele sem agir por uma característica biológica da espécie, como é o caso dos animais. Só que ele não consegue, às vezes, ter esse equilíbrio justamente por essa questão, por não entender até onde é necessidade e até onde é o excesso. Então, quando o epíteto diz que o que fazemos é menos importante do que a maneira como fazemos, isso me faz refletir sobre essas atitudes destrutivas do ser humano que, na maioria das vezes, está ligada a excessos, né? Excessos que ele realiza na vida e que prejudicam a sua vida. Eu vou usar um exemplo simples que representa uma necessidade básica do ser humano, mas que foi modificada ao longo do tempo, né, por causa da sua evolução, que é comer, se alimentar. O ser humano ele tem a necessidade básica de se alimentar. Se a gente não come, a gente pode ficar doente, pode até mesmo morrer. O problema que não está na necessidade de comer, mas sim como você come. Você sabe que precisa comer, certo? Mas será que você faz isso de forma harmoniosa? Entender como que o nosso corpo funciona e o que de fato ele precisa nos ajuda a responder essa questão. Pense bem, o nosso corpo ele precisa de nutrientes, de vitaminas, para funcionar bem, né, para o funcionamento dos órgãos, para que nós possamos ter um maior bem-estar, para enfrentar o dia a dia, evitar doenças. E nós sabemos que alimentos industrializados, embora foram desenvolvidos para proporcionar maior praticidade para o ser humano, satisfazer algumas necessidades ali também de um prazer imediato, eles possuem um excesso de gordura, de açúcar, que o nosso corpo
não precisa e que pode levar a desenvolver algumas doenças. Então, logicamente, nós deveríamos entender que uma alimentação equilibrada, à base de alimentos mais naturais, mais saudáveis, é a melhor escolha para o nosso corpo, porque é o que vai nos ajudar a ter mais saúde, a viver melhor, a ser mais felizes, né? Isso não quer dizer que você não pode aproveitar os resultados gastronômicos da inteligência humana. Você pode sim comer um chocolate, um doce, algum outro alimento, né, que seja processado. Mas o ideal é pensar com equilíbrio. Você pode comer um pedaço sem exageros, assim você não vai interferir na saúde, né? Então, equilibrar as ações com a vida é isso, é entender como a vida funciona em sua essência real e natural, e adaptar as nossas ações a ela. Tem uma frase que eu gosto muito e que fala que todo excesso esconde uma falta. Isso quer dizer que algumas atitudes exageradas são uma tentativa de esconder o que vai mal ou o que falta em nós mesmos em busca de uma satisfação interior ou de um prazer imediato. Tudo isso de forma inconsciente. E descobrir que as nossas ações, aquilo que a gente faz, nem sempre é aquilo que realmente é, e sim sintoma de alguma coisa que nós estamos tentando encobrir inconscientemente, pode nos ajudar a ter uma vida mais leve, mais equilibrada, mais serena. Por isso, na dinâmica de hoje, eu te convido a analisar melhor, né, as suas ações. Faça essa pergunta para você mesmo: será que eu estou sendo equilibrado ou estou vivendo de excessos, de vícios, sobrecarregando o meu ser? Tente perceber quais são os excessos da sua vida, o que você está deixando sobrecarregar o seu ser. Me conta aqui nos comentários se você gostou do conteúdo, deixe seu like, compartilhe, né, com as pessoas que você acredita que essa leitura pode ajudar.